O comandante Fidié chegou a Caxias, a mais importante vila maranhense, no dia 17 de abril de 1823. Fortificou-se no Morro das Tabocas e iniciou um longo período de refúgio. Atualmente, o Morro das Tabocas é denominado Morro do Alecrim. O local também foi palco das lutas da Balaiada no Maranhão. As tropas brasileiras sitiaram Fidié, impedindo que conseguisse alimentos ou recebesse reforços. Neste período, os combatentes do Genipapo e os integrantes das forças do Poti começaram a auxiliar os maranhenses para que proclamassem a independência. Várias localidades foram aderindo à causa brasileira, dentre elas o Arraial de São José dos Matões, Itapecuru-Mirim, Carnaubeiras, Tutóia, Icatu e Brejo. Na vila de Itapecuru-Mirim, houve a liderança marcante do guerreiro do Genipapo, Salvador de Oliveira, e onde ocorreu a formação do governo provisório do Maranhão em 20 de julho de 1823. A província maranhense estava dividida. A capital São Luís e a vila de Alcântara permaneciam fiéis ao rei Dom João VI, graças à fidelidade do bispo Dom Joaquim, porém totalmente isoladas do resto da província. No interior, apenas Caxias continuava fiel a Portugal, sob as ordens de Fidié. Portugueses e brasileiros estavam estagnados. Nenhum lado era forte o suficiente para vencer o outro. Fidié aguardava um suposto reforço da capital e os brasileiros aguardavam o reforço do Ceará, que veio a se concretizar com a chegada, em 21 de julho de 1823, da Força Expedicionária do Ceará e Piauí. Para expulsar Fidié do Piauí e temendo uma invasão da província, a Junta do Ceará deliberou criar e enviar para o Piauí uma força especial denominada de Delegação Expedicionária do Ceará. A junta da delegação seria formada pelo comandante das armas Pereira Filgueiras, por Tristão Gonçalves Pereira de Alencar e, exercendo a função de secretário, o pernambucano veterano da Revolução de 1817, Luiz Pedro de Melo César. O Ceará tinha proclamado a independência, mas ainda pairava o risco de uma contra-revolução. A junta de governo temia que a saída do comandante das armas incentivasse a revolta na província. Outro problema era a inexistência de recursos para financiar a campanha ao Piauí. Decidiu-se então que a delegação percorreria as principais vilas do Ceará, consolidando a independência, ao mesmo tempo que se requisitaria auxílio financeiro para o custeio da tropa. Em 29 de março de 1823, a Força Expedicionária parte de Fortaleza, iniciando uma peregrinação que duraria 115 dias até a chegada em Caxias em 21 de julho de 1823. A primeira parada foi em Aracati. Nesta vila, Tristão de Alencar faz a proclamação da independência e requer doações totalizadas em R$1,480 mil. A segunda etapa da viagem foi o percurso rumo a Icó, passando por São João do Jaguaribe. Seguindo a trajetória, entram no Icó no dia 22 de abril. Semelhantes aos atos praticados em Aracati, foram os discursos de Tristão de Alencar, conseguindo obter recursos na ordem de R$118.680. Em 27 de abril, adentram em Lavras e recebem como voluntário as forças paraibanas oriundas do Rio do Peixe, Pombal e Porto Alegre. Em 5 de maio, a Força Expedicionária chega triunfante à Vila do Crato. Com um exército de mais de 2.000 soldados, os líderes retornavam às suas bases políticas. No Crato encontrava-se 1.500 voluntários dispostos a ingressar no exército e, ao longo da permanência no Cariri, foram recebendo adesões. Estima-se que a Força Expedicionária chegou a Caxias com mais de 6.000 integrantes. A delegação parte do Crato no dia 27 de maio, tendo-se arrecadado na vila a importância de R$2.460.930, marcando-se o encontro de todas as tropas na Várzea das Vacas, atual cidade de Campos Sales, no Ceará.
A chegada em Oeiras ocorreu em 16 de junho e permaneceram acampados na capital do Piauí, recebendo do governo local a quantia de 26 contos de réis destinados ao custeio da tropa. Neste período, a junta da delegação comportaria a inclusão dos membros piauienses. O grosso da tropa chegou a Caxias no dia 21 de julho e no dia 23 iniciaram-se as negociações com Fidié, intimando-o a se entregar. Diante do silêncio, Filgueiras oficiou à Câmara exigindo a rendição. Fidié se manifestou contrário à capitulação e desejava manter a resistência, sendo contrariado pela Câmara de Caxias. Diante da recusa, pediu demissão e passou o comando das forças portuguesas ao tenente-coronel Luiz Manuel de Mesquita. Os portugueses, porém, resolveram em consenso não enfrentar os brasileiros e aprovaram entre si os termos da capitulação. No dia 1º de agosto, os brasileiros entram em Caxias, consolidando a causa do Brasil independente e a unidade da nação brasileira. O capitão Alecrim, combatente do Genipapo, foi designado para ocupar o Morro das Tabocas. Fidié foi preso e remetido para Oeiras, posteriormente levado ao Rio de Janeiro, onde foi posto em liberdade pelo imperador Dom Pedro I, sem julgamento e sem punição. Retornou a Portugal e deixou suas memórias num livro escrito em 1850. A junta de São Luís estava sem recursos e totalmente isolada do resto da província, esperando um motivo para se entregar honrosamente, de forma que não configurasse infidelidade a Dom João VI. No dia 26 de julho de 1823, dias após a chegada da delegação expedicionária em Caxias, surge no porto da ilha a nau Pedro I, escoltada pela fragata Piranga, trazendo o Lord Cochrane. No dia 28 de julho, proclamou-se oficialmente a adesão de São Luís à independência do Brasil. Duras críticas foram feitas pelos historiadores em decorrência do reconhecimento oficial de que o Lorde inglês tinha proclamado a independência no Maranhão. De fato, a participação dele foi restrita a São Luís, que já estava completamente isolada do resto da província. Porém, o inglês, ao comunicar os fatos a Dom Pedro I, referiu-se aos brasileiros como hordas de índios maltrapilhos e esfomeados e que nada ajudaram na campanha. O historiador Oliveira Lima é de opinião que melhor caberia a Filgueiras o título de Marquês do Maranhão, dado ao almirante inglês. Representando esse sentimento, a crítica de Hermínio Conde. O norte é pobre, e a glória é fardo para mendigos. O norte é fraco, e é tão difícil aos fracos terem razão. Depois já se viu matuto libertador. Lord Cochrane é outra coisa, é lord, é almirante e é inglês. O título de Marquês da Bahia ainda era admissível. O de Marquês do Maranhão é injusto e assintoso.